Então, para dar continuidade, temos que entender um pouco sobre fórmula. É fácil para alguns dizer, quem é que não entende uma fórmula? Não é tão simples assim. Há pessoas que não têm o costume com fórmulas, então complica um pouco. Então, nessa fórmula aqui, está dizendo o seguinte, que TP é igual a TT sobre P. Mas o que é uma fórmula? Uma fórmula é uma maneira simplificada de você resolver um problema. Então, TP aqui vai significar tijolos por pessoa. TT é o total de tijolos. E P é as pessoas. Então, o total de tijolo por pessoa vai ser igual o total de tijolos dividido por pessoas. Mas se era assim, por que não colocamos logo aqui quantos tijolo é e dividimos pelas pessoas? Bem, nem sempre sabemos o número exato de uma equação que estamos resolvendo, de uma conta, de um problema que estamos resolvendo. E muitas vezes esse número é um número variável, né? Suponhamos que em um dia vem 10 trabalhadores, no outro dia só vem 3, e aí você não pode deixar esse número pronto, ele é um número variável. Então, as fórmulas servem para isso. Então você tem que conhecer os elementos da fórmula e o que eles significam. Nesse caso aqui, esse TP vai significar aqui, tijolos por pessoas. E TT é o total de tijolos. E P é pessoas. Bem, o que queremos com essa fórmula? Queremos descobrir quantos tijolos cada pessoa carregou. Bem, para isso, temos que saber quantas pessoas tinha, quantos tijolos era, ao total deles no final do dia, quantos tijolos foram carregados, e aí a gente vai substituir e descobrir quantos tijolos cada pessoa carregou. Então vamos mudar aqui agora, no lugar desses símbolos, vamos colocar aí a quantidade, para poder descobrir aí. Vamos tentar aqui. Bem, aí substituir ali por um número simples. Então, TT ali foram os tijolos que foram carregados. 100 tijolos. Dividido por um número de pessoas por 10 pessoas. Então aqui, tijolo por pessoa, cada um carregou 10. Você deve estar perguntando de novo, por que não fez logo 100 dividido por 10? Porque ainda não conhecíamos os valores. Então foi escrito em uma fórmula. É como você perguntar para a pessoa assim, quantos tijolos cada pessoa carregou? Aí a pessoa vai lhe perguntar, quantas pessoas tinha? Quantos tijolos foram o total? E aí você vai substituir a fórmula, as letras pelos números e vai resolver. Que é essa aqui a questão sobre o nosso transformador. Então, em uma de nossas fórmulas, estava escrito assim, J vezes E é igual a N. Então, o que é J? J lá é o número de espiras e E é a voltagem. Então, está dizendo que o número de espiras por volt vezes a voltagem que você vai usar é igual a N. E o que era N na nossa fórmula? N na nossa fórmula era o número de voltas total do nosso transformador. Então, se está dizendo que J vezes E, se substituirmos aqui na fórmula, deu 2.2, J deu 2.2 vezes E, que é 220, que é a rede daqui. No caso, se você for, a sua rede for 110, aí você vai usar E 110. J vezes E, que é 2.2 vezes 220, deu 400
N, que N vai ser o número total das espiras. Então aqui, ó, eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? O N no primário, aqui, ó, N primário, 488. Eu coloquei ali, arredondei logo para 488. E G foi a variável que eu usei, 40. E J foi o número de espiras por volt, que deu 2,2. N no secundário vai dar 244. Eu arredondei para 250. N no secundário pode ser também, se a voltagem aqui era para 220 volts. Se eu dividir por 2, que é para 110, daria a metade. Então aqui, qual é o fio que eu estou usando aqui? Eu vou usar um fio 18 na primeira parte, que vai ser o enrolamento para 110. E na parte que eu vou usar para o 220, eu vou estar usando um fio 20 AVG. Essa parte que eu já expliquei para vocês como é que vai ser. Então essa parte aqui, ó, uma parte vai ter 250 espiras. Aqui eu vou fazer um borne aqui, a ponta de fio, a chave, como queira chamar. E do outro lado as 238 completando o enrolamento total. Então o enrolamento total vai vir daqui a aqui. E nessa derivação daqui a aqui, eu vou fazer aqui, vai ser a saída 110, ou entrada. Então aí deu para você relembrar a nossa fórmula. Lembra daquela fórmula lá? Que S é igual a A vezes B para calcular a medida do núcleo. A vezes B era para nós calcular a medida do nosso núcleo. Não é isso? Então, a outra fórmula, N é igual a G sobre S vezes E. Mas e o que é S? S é esse número que nós achou quando nós somamos ali, melhor, quando nós multiplicamos o carretel ali, ou então quando multiplicamos a secção de todas aquelas chapas e achamos ali, ó, o número do núcleo. Quando nós achou ali aquele número do núcleo, nós já tínhamos S. Entenderam? Então, S nosso foi igual a 18. Não foi isso? Então, o S nosso foi igual a 18. Olha, S igual a 18. Está dizendo aqui, ó, que N é igual a G sobre S. E G? O que nós usamos em G? G, nós usamos a variante 40. Então, colocando o 40 aqui, ó, sobre o G, e o 18 sobre o S, né? 40 dividido por 18 vezes E. Então, essa é a resolução dessa forma. N é igual a G sobre S vezes E. Então, quando fizermos isso aqui, ó, dividirmos G, que achamos ali, dividimos G sobre S, vamos achar aí o número correto. Aqui, ó. O G sobre S, ele vai dar 2,2, vai dar uma dízima periódica. Então, você vai pegar 2,2 e vezes E. Relembrando o que é E? É a nossa voltagem que vamos usar no nosso tráfego. Nesse caso aqui, 220. Agora, supondo aí que E que você queira usar seja 12, né? 12 volts. Então, o que você vai fazer? A fórmula é a mesma. N, que é o número de espira para 12 volts, vai ser G dividido por S vezes E. Então, ao invés de você fazer vezes 220, você vai fazer vezes 12, ou vezes 3, ou vezes 1, vezes a voltagem que você deseja para achar
o número de voltas do enrolamento. Essa primeira forma foi para a gente encontrar S, que é a área do nosso núcleo. Essa segunda forma foi para que achássemos N. E que é N? N é o número de voltas total do nosso enrolamento. E com essa fórmula aqui você vai encontrar as espiras que você vai usar para cada volt e vice-versa. Há outras fórmulas, com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo elas. Por exemplo, essa outra aqui, né? Aqui. J é o número de espiras do enrolamento por volt, que é o J 2.2. Não quer dizer que todo transformador vai dar 2.2. Vocês têm que entender isso. Deu 2.2 apenas porque escolhemos uma variante de 40 e o número da secção ali, o número total aqui, ó, do nosso núcleo foi 18. Mas essa espira por volt pode variar. Há transformadores que uma espira já dá 1 volt. E há transformadores que uma espira já dá 1 volt, 1.2, 1 volt e meio. E há ainda transformadores que é necessário 10 espiras para dar 1 volt. Por que isso? Porque o número de S é bem menor em relação ao número de G. Se G tem o número 40 e S tem um número 20, logo vai dar para perceber que vai ser 2, né? 2 espiras por volt. E assim vai indo. Quanto mais S diminui e G aumenta, mais espiras é por volt. Isso, muitas espiras por volt, melhora em umas partes e piora em outras partes. Com o tempo vocês vão aprender isso. Esse primeiro estudo é só para a gente começar a montar os pequenos transformadores e ter uma margem de segurança. Há vários métodos de montagem, então esse é um dos mais simplificados. Mas ainda aí os ganhos de corrente em algumas determinadas chapas, há aí ainda as percas por esterese, há ainda aí as percas por indução. Há diversos ganhos e percas aí que com o tempo, com o estudo de tráfego, vocês vão aprender. Por que eu disse nessa aula uma caixinha de Pandora? Porque até hoje ainda não se sabe tudo de transformadores, né? Ainda tem várias coisas que têm que ser descobertas, têm que ser melhoradas e ainda não tem uma eficiência 100% e um método 100% para dizer que você não vai ter perdas nenhuma em um transformador. Como vocês viram no início da aula, existem transformadores gigantescos. Aquele que eu mostrei no poste era praticamente um transformador pequeno em relação a tantos outros transformadores que tem bifásicos, trifásicos. Nesse aqui estamos estudando apenas os monofásicos para construir fontes, inversores e tantos outros. Então, a base do transformador, desse transformador que estamos construindo, estamos estudando, esse é de chapa, ferro magnético, ferro silício, silício guiado e tantos outros. Porém, tem transformadores de diversos tamanhos, com diversos materiais. É o caso dos outros que eu falei, dos toróides, de ferrite, que tem um ganho melhor, não satura tanto, mas é diferente desse aqui que estamos fazendo. Vamos dar continuidade a esses aqui. Então eu fiz aqui uma ferramentazinha simples. Essa ferramenta ela não tem contador, não tem nada, só mesmo para enrolar os travos. Ela é parecida com o quê? É uma manivelazinha, é como se fosse um sarelho de poço, aquele sarelho de puxar água e enrola na corda. Eu não coloquei contador nele, é simples aqui para enrolar um transformadorzinho. Então
O procedimento é simples, botou o fio aí, vai enrolando, vai contando as voltas. Mas eu havia colocado aqui nele um contadorzinho aqui, ó. Aí de cada volta que passava, aqui tinha um computadorzinho e ia contando as voltas. Mas aí os aprendizes aqui deu uma queda no aparelhozinho, que era uma simples calculadora que estava aqui. Então essa calculadora, ela era colocada assim, digitava nela 1 mais. E toda vez que passava aqui, ó, que fazia tac, tac aqui no computadorzinho, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, e ela ia contando as voltas. Só que essa calculadora era daquela calculadora mais antiga, que ela tinha uma plaquinha de circuito impresso, e aí o fiozinho do mais era colocado aqui. Toda vez que o contato batia, ele contava. Essas calculadoras comum que tem malha, ela não dá para fazer isso aí. E também tem vários contadores simples que dá para adaptar aqui. Também dá para adaptar um motorzinho e isso, aquilo, e vai incrementando a coisa e por aí vai. Coloca um guiazinho aqui para ele fazendo o balanço para lá e para cá e passando as espiras. Mas isso é simples, é só mesmo para desenvolver. Então eu vou mostrar aqui como colocar o fio aqui e começar as primeiras camadas. O primeiro fio aqui vai ser o fio 18. Vamos fazer a parte do enrolamento 110 e partindo dele também o 220. Então aí, ó, como está o esquemazinho aí, 250 primeiro, depois 238. E nessas duas pontazinhas que tem aqui, eu vou ter que fazer nessa entrada aí as duas pontazinhas. Que uma dessas pontas vai ser a entrada do 220 e essa outra ponta aí eu vou estar usando ela ao mesmo tempo para estar fazendo a parte do 110. Mas como isso aí vai funcionar? Porque eu vou estar usando aqui, ó, uma parte dessa aqui e a dessa aqui para fazer aqui a entrada do 220. E ao mesmo tempo eu posso estar puxando aqui, ó, uma parte dessa e uma dessa aqui para estar saindo 110. Porque eu vou estar dividindo a voltagem ao meio, né? Ela vai praticamente ao meio, ela vai sair o 110. Então aqui. Então, aqui já está uma ponta aqui, ó. Agora eu vou fazer a outra ponta e mostrar para você ver como é que ela vai ficar. Olha aí, aqui está uma ponta. Aqui está essa outra ponta aqui, ó. Percebe que essa outra ponta ela é dupla. Eu só fiz enrolar o fio e o fio continua aí. Eu dei apenas uma volta aqui, ó. Só para que você veja aqui, ó. Aqui, ó. Ó lá, tá enrolado lá e aqui. Então sabemos que essa ponta dupla aí vai ser a nossa saída 110. Quando chegarmos aí a quantidade que dará os 110 volts, vamos fazer outra ponta dupla dessa. Aí saberemos que essas pontas duplas é para a saída 110. Eu vou proceder aqui, passar a primeira camada de fio aqui. Vai enrolando aí, ó, sempre assim, ó. Segurando a ponta do fio aqui e vai passando a manivelazinha lá e vai enrolando. Eu vou parar um pouco de filmar para poder enrolar aqui. Aí quando passar a primeira camada, eu mostrarei novamente aqui como é que ela vai ficar. Então eu já enrolei aqui a primeira camada. Aí já tem 45 voltas aí. Procure enrolar o mais perto possível aí a primeira camada, para você a partir dessa aí começar a enrolar por cima dessa aí, para que fique bem enroladinho, não ocupando tanto espaço, senão não vai caber aqui nesse espaço. Bem, para você saber no seu trafo aí quantas voltas de fio vai caber aqui, você tem que baixar aquela tabela que eu falei, a tabela de espiras por centímetro. Ou então você pega aí o fio que você vai usar, pode ser até um método muito usado. Você enrola aí umas 10 voltas desse fio em um lápis. Aí você pega e mede que espessura foi no lápis aí essas 10 voltas. Ou então você pega aí, ó, enrola aí 1 centímetro de fio. Aí você mede. Então você vai saber que tantas voltas, aí você conta as voltas, tantas voltas daquele fio mede 1 centímetro. Esse fio que eu escolhi, ele dá uma média de 9,30 voltas por centímetro.
Aqui, como aqui deu 5 centímetros, ó, 5 centímetros, 9 vezes 5, né? 45. Aí eu vou proceder aqui, enrolando mais voltas aqui, até completar aqui as camadas. E lembrando a você o seguinte, eu não fiz essa fórmula aqui sobre o espaço aqui e quantas voltas para não estar complicando tanto, mas isso é fácil de descobrir. Basta medir e ver lá o fio que você escolheu quantas voltas é por centímetro. Bem, lembrando vocês o seguinte, que aqui nessa primeira camada você pode colocar aí um isolante. Esse isolante pode ser papel comum, pode ser também um papel envernizado, pode ser o papel parafinado, pode ser esse papel de seda que já vem parafinado, né? Se você querer aí um transformador que não aqueça tanto, se você queira um transformador que vai ficar ligado muito tempo, que tem um bom isolamento e diversas coisas. Lembrando que depois que você colocar esses papéis aqui, o papelão, você tem que mergulhar ele ou no verniz para ele ficar impermeável. Você dá uma aquecida nele primeiro, para sair a umidade. Depois você coloca ele dentro do verniz, ou dentro de uma cera derretida, ou dentro do óleo, para poder conservar esse papel, para esse papel não ficar puxando umidade. E essa umidade vinha a corroer aqui o esmalte do fio, e aí vinha a queimar o transformador. Então vamos dar a sequência aqui. Então eu já passei aqui, ó, 2 camadas de fio. Agora eu vou colocar uma de isolante. Aqui o fio está aqui. Se eu quisesse fazer um tape aqui, já tem 90 espiras aí, já dá para fazer um tape. Mais no próximo para frente falando sobre isso. Bem, então o isolante que eu vou usar é esse papel aqui que eu falo, o papel parafinado. Ele era muito usado antes para tirar decalque de desenho, porque ele é quase transparente. A pessoa chega aqui, coloca aqui os decalques e tal, tira o desenho. É um papel muito fácil de encontrar. Então, coloca ele aqui, aí procede com a próxima camada por cima. Bem, às vezes o pessoal me pergunta, mas e o fio? Eu preciso comprar todos os tipos de fio? E que fio substituir que fio? A exemplo, se o fio é um 18, se eu não tiver o 18, que fio eu posso usar? Bem, você pode usar um fio acima ou abaixo, mas que caiba dentro do seu projeto, de você não perder amperagem e o espaço couber. Bem, você também pode usar uma técnica de 2 fios. Mas que 2 fios substitui um fio 18? Basta você contar 3 números acima. Exemplo, esse aqui é 18. Você vai contar 19, 20, 21. Então, 2 fios 21 equivaleria a um fio 18. Se o seu fio fosse 20 e você não tiver o fio 20, queira substituir 2 outros fios, aí você vai contar 20, 21, 22, 23. O próximo seria 2 fios 23 para substituir, que seria igual a 20. Então vamos dar procedimento aqui. Eu já coloquei aqui uma camada de isolante. Não use um isolante muito grosso, senão pode alterar o seu projeto aqui. E se você for fazer um projeto detalhado, até isso aqui você tem que contar. Por exemplo, assim, quantas camadas de isolante é, para você tirar o desconto aqui. Porque às vezes você somou o fio aqui e achou que o fio ia dar certo, na quantidade certa, e encheu o trafo, e encheu o carretel. Mas aí quando você coloca as camadas de isolante, você vai perceber que o projeto já não vai caber mais onde é que você queria. Então você tem que somar esse isolante, quantas camadas é de isolante que você vai colocar, se é sobre 2 camadas de fio, sobre uma por uma. Pegar esse isolante todo aí, se é 10 camadas de isolante, você vai somar ele, ver que espessura ele vai ocupar, para você poder descontar aqui no seu projeto. Vai depender do que você vai usar aí. Então aqui, ó, eu vou continuar aqui. Já está colocado aqui o isolante já. A ponta do fio continua aqui sem cortar, ó. Tá no carretel aí embaixo. E vou continuar com o procedimento do mesmo jeito. E sempre enrolando no mesmo sentido. Porque se eu enrolar num sentido e voltar enrolando no outro, aí as bobinas umas isolam as outras. Aí já tá com 178. Eu vou colocar um novo isolante agora. Agora eu vou colocar esse isolante aqui, ó. Ele é um pouco mais grosso. Agora esse isolante, ele é papel com uma camada de plástico.
né? Aqui, ó, ele tem um plásticozinho aqui, dá para reparar. Então ele é um bom isolante. Esse mesmo isolante aqui, ele pode ser usado em motores, em, em motores, ele pode ser usado em motores, em induzidos e para isolar diversas coisas elétricas. Ele é um bom isolante, tem uma boa camada, e depois que você impermeabilizar ele, ele já tem um lado que é impermeável, que já é plástico, e essa outra parte aqui, quando você impermear, fica melhor ainda. Então, vou dar continuidade aqui ao projeto. E lembrando você que quando terminar esse aqui, você já vai poder aí fazer um transformador simples. Aí depois, a partir desse aqui, a gente vai aprender os transformadores com tapes, as suas variações. E vamos ver se a voltagem que vai sair nesse trafo aqui, se ela vai sair aproximada àquilo que foi feito no nosso projeto ali, que é uma entrada 220 com uma saída 110. Então é um dos transformadores mais simples que tem, a entrada-saída. Não vamos complicar ele botando tapes e isso e aquilo que a gente vai fazer nos outros projetos. Então quando você fizer as emendas do isolante, coloque sempre para cima, porque aqui, ó, então a chapa vai aqui. Então essa parte de cima aí, ela pode ficar um pouquinho mais alta aqui, passando, que não vai atrapalhar tanto. Mas se ficar mais alto aqui nessa parte daqui, aí a chapa não vai entrar aí. Você vai ter que reformular novamente o seu projeto. Então vamos lá. Então aqui já tem 250 voltas. Aqui eu vou ter que cortar esse fio. Onde é que o fio parou aqui? Então ele precisa vir pro lado certo dele e vir pro lado de cá. Então eu vou ter que colocar um isolante aí e puxar ele pro lugar certo. Se eu fosse continuar enrolando com esse fio aqui, que é o fio 18, era só eu dobrar ele. Aqui era só eu dobrar ele assim, ó. Dobrava ele e colocava ele desse lado aqui, né? Porém, como eu vou ter que enrolar agora com fio mais fino, eu vou cortar esse aí. E o fio mais fino lá vai ser ligado a esse aqui também. Eu vou raspar aqui ele. Tirei esse isolamento dele aí. Raspar ele para depois soldar as pontas. E ele vai fazer o chaveamento já aqui, fechando essa parte 110. Então vou dar procedimento aqui. Já coloquei o outro fio aqui, ó. Naquele terminal onde eu cortei. É um fio 19. Eu não tinha o fio 20, mas eu calculei o projeto aqui, ele vai dar certinho aqui, vai caber todas as espiras. Então agora eu vou colocar uma camada de isolante aí e proceder com o enrolamento. Lembrando aqui, ó. Então aí, ó. Essa primeira parte aí, 250 voltas, já coloquei. Agora 238 voltas. Então eu já montei aqui. Agora vou tirar o carretel daqui. Colocar as chapas. E medir a voltagem. E aqui, depois que eu colocar as chapas nele, eu vou medir a voltagem. E depois vou passar aí a camada de isolante. Então dá para perceber que sobrou um espaçozinho aí, ó, essa folguinha, justamente para mim colocar o isolante final, fechando aí o trafo. Então aqui é o conjuntinho da ferramenta, ó. Eu peguei até uma chave de bicicleta, soldei aqui para fazer a manivelinha. Aí essa manivelinha é a que vai aí, as duas chapas aqui, para prender os suportes em transformador. Dividir uma para lá e outra para cá, que é para prender o carretel. E aqui é como se fosse uma travezinha. Essa ferramentinha é simples fazer, porque para enrolar ele na mão, ele é ruim, demora muito e cansativo. Vai ficar segurando aqui, ó. Coloca a mão aqui e vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, mas é muito cansativo. Aí, ó, agora é só proceder aqui. Tá aqui, ó, as duas pontas aqui. Como eu falei,
esse fiozinho de uma perna só, onde é que a gente vai fazer a entrada 220. E esse outro aqui, ó, onde é que tá os dois duplos aí, ó, é a entrada 110 ou saída 110. Agora é hora de você proceder com a montagem das chapas E. Você vai montar só as chapas E. Para você travar elas, aí você coloca uma de um lado aqui, ó. Aí vem com a outra do outro lado. Isso aqui você vai colocar só as chapas E. As I a gente coloca todas no final. Tem outra maneira também de montar, mas primeiramente vamos aprender essa aqui. Aí. E procedendo aí dessa maneira, ó. E ter o cuidado para essa chapa aqui não ficar trançada com a outra lá. Essa perna por baixo e essa outra por cima. Ter sempre, ó, as pernas todas por cima, ó. Todas por cima. Aí você vai do outro lado lá, ó, todas por cima. E vai procedendo dessa maneira aí, até fechar aí o nosso núcleo completo. Aí, já está bem adiantado aqui. Eu estou colocando só as partes E. Estou colocando uma desse lado e uma do outro lado para ir travando. Então, para andar mais rápido, você pode colocar até 3 chapas ou mais de um lado, 3 chapas mais do outro. Mas se você conseguir colocar uma de um lado ou de outro, ele fica bem mais travadinho. É mais difícil, ele evita mais a vibração. Fica mais firme aí o transformador. Pronto, aí já está quase montado. Agora só falta as partes I. Então eu vou vir nessas falhazinhas que tem aí, ó. Que onde é que era para colocar o I, ela vai ficar uma falhazinha, né? Pula um, outro. Aqui, ó. Coloca nesse. Aí vai pular por causa que o próximo aí vai ser o E que estava invertido. E assim vai procedendo e vai colocando todos os I's aí até terminar de fechar aqui o núcleo do trafo aí. Aí, ó. Dá pra ver aí que ele tem as falhazinhas. Essas falhazinhas é justamente para colocar os I. E o meio do núcleo aí já tá todo fechado, ó. Aí depois que estiver pronto, pode montar as capas lateral, colocar os parafusos. Mas antes disso tudo tem que invernizar, né? É só falando aqui por alto. Antes de tudo a gente testa primeiro. Antes de fechar ele completamente. Agora eu vou colocar o Z aqui. E fazer as ligações dos terminais e fazer o teste. Então tá aqui o nosso trafo já montado. Então eu conectei aqui, ó, um multímetro aqui. Que para medir a voltagem. Eu medi a voltagem lá, tá dando 220. Tá oscilando um pouco essa média de 218, 219, 222, que sempre oscila. E na hora de você conectar, tem que ter o cuidado para não deixar os fios perto demais um do outro, porque energia sabe como é que é, né? Não é igual a água que dá tempo, você corre e fecha a torneira. Colocou na tomada e o pipoco sai. Então, eu vou colocar aqui agora. Aí percebe que ele está vibrando um pouquinho, ó, porque está solto, sem parafuso, sem nada. Ainda não tem verniz. Tá dando para ver que ele vibrou um pouquinho, ó. E a voltagem aqui saiu 107 volts. Bem, por que 107 volts? Lembra que lá J deu 2.2.2.2.2. Então, aquela dízima periódica era para nós aproximar ela para 2.3, para variar um pouco mais a voltagem para cima. Como usamos 2.2, usamos um pouco para baixo, então a voltagem diminuiu um pouco. Então, se nós quisermos aproximar mais aquela voltagem ali para 110 ou 115 volts, o que vamos fazer? Vamos tirar aqui mais umas voltas aqui. Então, eu vou proceder aqui para vocês verem. Então, eu vou desligar. E aqui, ó, eu vou só tirar mais umas voltas aqui.
para vocês derem uma olhada. Ó. Aí, tirei uma volta. Ele aqui estava 107 volts, né? Tirei 2 voltas. Tirei 3 voltas. Tirei 4 voltas. Tirei 5 voltas. Bem, como eu tirei aqui 5 voltas, então provavelmente vai aproximar aí. Eu vou estar aumentando lá essa média aí de 2 volts mais ou menos. Então vamos conferir para ver. Então tinha 107. Vamos ver. Eu vou raspar o fio aqui sem cortar ele, só para vocês observar. E colocar a conexão. Tomara que a rede voltas aqui. Fiz o retorno aqui. Lembrando que quando você energizar aqui, essa parte aqui também vai estar energizada. Então cuidado para não estar pegando nela. E vamos ver quanto vai aumentar. Então dá para perceber ali, ó. Estava 110, aumentou 1 volt e pouco. Só que esse multímetro ele não é tão sensível. Esse voltímetro ele não é tão sensível. À medida que vamos tirando mais voltas ali, vamos aumentando a voltagem aqui. Se tirarmos volta no primário, vai ficar menos volta para dividir pelos volts. Então o secundário vai estar aí aumentando a voltagem dele. Com isso também a gente vai saturando um pouco o enrolamento. Aquela constante, aquela variante que a gente tinha usado de 40, ela vai estar descendo aí para uns 38 mais ou menos. Então vou tirar ali mais umas 5 voltas para a gente ficar aproximando ali do 110. Aí depois de tirar mais 5 voltas, ele veio para 110, né? Só lembrando que o que fez essa variação foi justamente a gente usar a constante, ou melhor, usar o valor de J para 2.2, enquanto ele deu 2.2.2.2. Ele deu 2.22222, que foi a dízima periódica. Então essa dízima periódica era para a gente ter aproximado ela para 2.3. Aí teria uma precisão melhor. Então eu vou fazer aqui uma pequena experiência para vocês verem. Então eu enrolei aqui um fio vermelho, para perceber que esse fio vermelho ele não está pegando em nada, né? Apenas eu enrolei ele aí por cima. Agora vamos fazer um teste aí para ver se esse fio acontece alguma coisa com ele. Então eu vou energizar aqui, lembrando a você que quando for fazer suas experiências aí, tenha cuidado, não vai fazer experiências desastrosas. Olha que interessante, ó. Dá para perceber aí que esse fio está eletrificado, ó. Ele está energizado, ó. Se eu pegar nele aqui, ele não vai dar choque, porque é uma voltagem muito baixa. É uma voltagem tão baixa que a sensibilidade desse multímetro aqui não é capaz de medir. Vou mostrar para vocês. Ele vai ficar aqui, ó. Ele não é capaz de medir essa voltagem porque ele não tem sensibilidade para isso aí. Agora, aí, ó. Agora eu vou retificar essa saída aí, essa aqui que eu acabei de fazer. E aí vou medir ela como corrente contínua. Vamos ver. Olha, eu fiz meu retificadorzinho aqui, ó. Para ver aqui. Os 4 diodozinhos aí, a ponte aí. Agora, interessante aqui é onde é que vai ser a entrada da corrente alternada. A corrente alternada vai ser desse lado aqui, onde é que tem um diodo inverso aqui, ó. Esses 2 fios aí, ó, o amarelo, ó. Dá para perceber que aqui vem, ó, um diodo, está apontando para cá,
e esse outro diodo está apontando para lá. Então o que quer dizer isso? Desse lado aqui do diodo vai sair aí a corrente negativa. Desse lado aqui também, desse lado de cá vai sair o positivo. Então o positivo que está saindo desse lado aqui, ó, vem o fio, a rede alternada. Aqui desse lado aqui vai estar saindo positivo, do outro lado vai sair negativo. Aquele outro fio que vem de lá da alternada, também, ó, pode ver que ele está ligando com esse aqui, ó. Só que aqui vai sair positivo, juntar com esse outro positivo aqui, fez uma fase, ó, positivo. O negativo, lá, ó, junta o negativo com o negativo que está vindo do outro. Então, o que os retificadores vai fazer? Eles vão separar aí a corrente alternada, que ela é meio ciclo positivo, meio ciclo negativo. Então, ela vai separar. Então, de um lado vai ficar positivo, do outro negativo. Quando juntar lá, vai fazer a fase lá positivo e negativo. O azul ali vai ser o negativo, o vermelho positivo, e os amarelos a entrada. Então, eu vou ligar ali, sem filtro, sem nada, só para a gente testar. Então, já coloquei o multímetro aqui na escala de voltagem. Aí vamos ver aqui se ele vai registrar agora. Olha lá, registrou 3 volts. Então a sensibilidade dele é melhor para registrar a corrente contínua. Agora eu vou ligar aí nesse circuito um pequeno capacitor para ver como vai se comportar aí agora. Aí coloquei um capacitor aqui só para a gente testar o circuito. Vamos ver o que acontece agora. Então aí, o circuito tá aí, tá ligado. Agora o que aconteceu com a nossa voltagem, que é de 3 volts? Olha, 0,3 volts. Então aconteceu que o capacitor carregou e consome essa voltagem todinha. Eu vou tirar aqui o capacitor e voltar a colocar aqui de novo, ó. Ó. Aí registra a voltagem. Pronto. Aí era só para teste. Eu só retifiquei ali, coloquei o retificadorzinho só para... Mais para frente nós vamos fazendo mais experiência. Mas sempre com cuidado. Ter uma noção de que experiência está fazendo. Porque fazer pequenos testes com energia pode ser altamente perigoso. Só mais uma pequena experiência aí. Será que essa voltagem aí é capaz de acender o LED? Bem, esse LED ele precisa de 3 volts. Ali nós não temos 3 volts, nós temos 0,3 volts. Então aqui, ó, percebe aqui que ele não acende. Mas no eu oscilar aqui, ó, ficar ligando e desligando, dá pra perceber que o LED dá umas piscadinhas, ó. Ó. Por que isso acontece? Porque quando eu coloco na rede tiro, ele dá um pico de energia e acende o LED. Então, se a gente colocar esse LED aí direto no 220, ele vai torrar, porque esse LED é só 3 volts. Mas isso aí é um outro caso, fica para outra experiência. Então aqui encerramos essa parte aqui, já montamos o nosso transformador. Basta agora isolar ele. Depois de isolar, a gente faz solda os terminais. Eu digo isolar é invernizar, ou então você laquear ele aí com um produto aí que venha a tirar esse ruído dele. Depois disso, testar novamente e usar na experiência aí que você queira ou passar para o cliente. Então, se você gostou aí dessa primeira etapa, clica no canal aí, compartilha com os outros para poder aprender. Deixe suas dúvidas aí, deixe suas sugestões. E faremos outros transformadores, agora com tapes e outros tipos de transformadores também que vai entrar nessa mesma série, que é máquina de solda, diversos. Eu não vou estar falando um por um, que é como eu falei, é uma caixinha de Pandora. Então até lá.